Vamos já à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 14. Quem achou Juízes 14, diga amém. Vamos ler aí, diáconos, diaconisas, me ajudem, por favor, do verso 1 ao verso 14, que diz assim: E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu, o rasgou de alto a baixo, como quem rasga fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando, e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os mancebos. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhes, pois, Sansão: Eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias das bodas mu declarardes e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestidos. E se mu não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestidos. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma, adivinhar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte, e em 3 dias não puderam declarar o enigma. Diga amém. Graças a Deus. Essa palavra final do verso 14, ela é o tema da minha palavra: o enigma. O enigma. Diga para alguém que está do seu lado: você é um enigma. Senhor, nós te agradecemos, pedimos a tua bênção. Repreende tudo aquilo, Senhor, que nesse momento possa tirar a nossa atenção. Repreende a preocupação, a ansiedade, o desespero, o medo. E, Senhor, pedimos, fale conosco de uma forma clara, abençoada, que a palavra vá em direção à razão e à necessidade de cada um, e que em tudo o seu nome seja glorificado. Te pedimos isso e te agradecemos, sabendo que tu farás muito mais, e os que podem digam amém. Tome o seu assento. Quando nós entramos no livro de Juízes, nós entramos num período
que não é muito estável, mas sem sombra de dúvida é muito melhor do que os períodos que sucederam o livro dos Juízes. Esse é um período no qual Deus levantava de tempos em tempos homens e inclusive uma mulher para que sua vontade fosse declarada e eles então liderassem o povo, visto que eles não tinham um rei visível, porque eles tinham o rei dos reis e esse rei era invisível. E nesse capítulo nós vemos a história de um dos grandes heróis do povo de Israel, Sansão, que infelizmente, por conta de um erro, e ao contrário do que alguns param para notar, foi um homem que não teve um fim triste. Se Sansão tivesse tido um fim triste, ele não estaria na galeria dos heróis da fé. Sansão é um homem que tem tantos erros e tantos acertos, e seus acertos superam seus erros, que ele é colocado por Deus, por divina inspiração, para que você copie o seu modo de fé. Se eu falasse para você copiar a fé de Abraão, era fácil você compreender, porque você entenderia que é necessário você sair de onde você está, de onde você é familiarizado, e ir para algo desconhecido, sabendo que é o novo e é o melhor. E o novo e o melhor é assustador. Se eu falasse para você da fé de Sara, que teve um filho quase aos 100 anos, também é fácil você compreender. Mas falar da fé de Sansão e usá-lo como espelho para que você o copie, quase ninguém fala sobre isso. Aliás, eu acho que se você já ouviu alguma boa mensagem falando sobre ele, é muito raro, é muito raro. E há uma razão para eu falar hoje com você, porque Sansão de fato ele é um enigma. A razão pela qual eu li até o verso 14, não é no intuito de falar todos os 14 versos, mas é para focar nessa palavra enigma, porque Sansão deu a eles um enigma, só que ele mesmo não sabia que ele era um enigma. Ele que é um enigma deu um enigma. Ele é o enigma de Deus para o povo de Israel. Ele é um homem levantado para que ele faça fim a uma opressão que dura quase 40 anos, no qual os filisteus têm sob o seu cativeiro os israelitas. E os israelitas têm Sansão como juiz, para que ele desse a palavra de Deus, a direção de Deus. E eles não precisavam de um rei, porque eles já tinham um rei. Aliás, mais à frente você vai lembrar que eles começam a chorar e pedir a Deus: dá-nos um rei como as outras nações. E aí, quando Deus deu para eles um rei, a lembrar Saul, de Saul para frente começou o estrago de Israel. E isso é curioso para você pensar, porque eles pediram para Deus um rei, e Deus nunca quis dar para eles um rei, porque Deus já era rei. Ele era o rei invisível. Só que eles passaram no meio de tantas nações que tinham reis visíveis, que eles falaram: não, se eles têm alguém de carne e osso a quem podem consultar e enxergar, nós queremos alguém de carne e osso. Estamos cansados de ficar vendo de tempos em tempos, entra um, sai outro. Entra Sansão, depois sai Sansão, aí vem Gideão, aí depois vem Débora, aí depois vem Jefté. Não, a gente está cansado, a gente quer um rei estável, porque os outros têm, e nós queremos ter também. E Deus deu. Aquela história de que Deus nunca vai te dar aquilo que não é da vontade dele, é mentira entre aspas, irmão. Porque Deus vai te dar muitas vezes algumas vezes Ele vai te dar algumas coisas que você quer que Ele te dê. E você não precisa que Ele te dê, porque o que você já tem não é suficiente. Na verdade é melhor do que o que você queria ter. Mas é porque às vezes a imbecilidade de pensar que a grama do vizinho é mais verde faz tu querer abrir mão da tua grama, sendo que a do outro às vezes é artificial. E eles falaram: nós queremos um rei.
E Deus falou: mas eu já sou o rei de vocês. Não, mas nós queremos um rei. Então tá bom, já que querem. Agora, não me reclamem do que vai vir daqui para frente, porque as coisas eram complicadas comigo, o rei, mas eu sempre resolvia. As coisas agora vão complicar muito mais. Antes de eu avançar, pense nisso. Será que você não consegue enxergar que tem vezes que você quer que Deus te dê e você busca algo que você não precisa, porque você mesmo já tem, mas é que o diabo te cegou e você acha que não tem, e você só descobre que tinha depois que ganha e vê que a tua vida estava muito melhor antes do que agora. É incrível tanto de pessoas, essa é a desgraça da rede social. A exibição te faz ter uma sensação de impotência, de improdutividade, porque parece que o outro vive melhor, ele faz mais, ele é alguém, e muitas vezes tudo aquilo ali é um teatro, é uma hipocrisia muito grande. Eu não estou falando que é uma regra, mas muita gente que tem a necessidade de expor demais é porque tem um vazio de muito. Não estou falando que é uma regra, mas você tem que parar para pensar se não é possível que você não quer ter algo, ser algo, e não reconhece que você já é, só que você tem diferente. É invisível, não é tão perceptível, mas tem. Uma das coisas que Deus queria ensinar a esse povo era que se esse povo era um povo diferente, era a nação, porque eles eram um povo diferente, eles tinham um rei diferente. E toda vez que você entende que você é diferente, você tem que compreender que as coisas na sua vida são diferentes. Tem pessoa que não pode ouvir isso aqui porque ele nunca entendeu que ele é diferente. Ele ainda pensa em fazer a diferença, mas se você olhar para trás, toda a sua vida já foi uma diferença muito grande. As circunstâncias do seu nascimento, do seu crescimento, as razões que te levaram a chegar aqui nessa cidade, a se mudar de outro estado, de outra cidade, as razões que levaram você a casar, tudo isso foi diferente. Você entende o que eu estou falando? Diga aí para alguém que está do seu lado: eu sou diferente, irmão. E quando você entende que você é diferente, algo que você tem que perceber, que tudo na tua vida é diferente. É tão diferente, é tão diferente, é tão diferente, é tão diferente, que é quase um enigma, difícil de decifrar. Tem gente que é tão diferente, meu irmão, que tu chega a ser esquisito. E isso é uma coisa boa, porque gente normal nunca quebrou a norma. Deus sempre usou gente diferente, que muitas vezes é esquisito. E Sansão, meu irmão, é um camarada esquisito. Fica comigo. Sansão é um camarada esquisito. O cara não faz cena para um leão, não foge de 1000 homens, não entra em pânico para ter que pagar dívida. Só que quando é para falar de amor, camarada que venceu um leão não venceu 2 mulheres. Uma o traumatizou e a outra desgraçou a vida dele. Como é que você pode ser tão forte numa área e tão fraco em outra área? E o pior, fraco numa coisa que eu no teu lugar tirava de letra. Tu é tão sábio para fazer isso dar certo. E como é que tu é tão burro para fazer isso dar errado? Não olha para ninguém não, irmão, olha para mim. Aí tem muita gente que não entende isso de você. Como é que você é tão sábio para acertar isso e aquilo, e tu é tão burro? Para esse povo que fala isso de você, cala a boca, porque tu não é diferente. Quando tu é diferente, você entende que a vida do diferente é um enigma. A vida do diferente é um enigma. Tu acerta tantas coisas grandes e tu erra em tantas coisas pequenas que tu fica com raiva de você mesmo. Sabe, o ruim às vezes de pregar é exatamente esse momento. Tu olha como se eu não estivesse falando com você. Eu até entendo que tem alguém que não entende isso, mas alguém que sabe o que eu estou falando. A frustração de você viver um enigma e não compreender como é que você pode
Você é tão forte aqui, tão fraco aqui. E dificilmente as pessoas vão compreender isso. Sansão é um camarada que é fruto de um milagre. Sua mãe não podia ter filhos. Um anjo do Senhor, Cristo tipificado, ele aparece e fala para ela: você terá um filho. Você terá um filho. E ela recebe essa palavra não diretamente de uma forma feliz, mas preocupada, porque ela fala: se eu vou receber algo que eu nunca tive antes, me diga como que eu devo criá-lo. O anjo precisou aparecer 2 vezes para dizer como que deveria criá-lo. E esse é um menino que vai nascer, e ele vai libertar não o seu povo apenas, mas ele vai libertar a sua própria mãe e o seu próprio pai. A mulher que nunca pôde ter filhos, agora vai ter um filho, e o filho que ela vai ter, vai libertar ela e seu marido da opressão que eles viveram. Isso aqui é uma sombra do que Cristo será, porque Jesus, ele é o filho de Maria, ele veio de Maria, e ele é o único filho que libertou a própria mãe, pagando o preço para morrer pela mãe, para que a mãe pudesse viver pela vida dele. É mais ou menos o que houve com Samuel. Samuel é o filho de uma mulher humilhada, e quando ele nasce, ele liberta a mãe de uma série de humilhações, de um estado longo de depressão, de angústia. E tem coisas na tua vida que Deus te dá, que quando Ele te dá, Ele não te dá para te abençoar. A gente fala tanto de bênçãos que a gente não consegue separar bênçãos em categorias. Há bênçãos que são temporárias, há bênçãos que são momentâneas, há bênçãos que são duradouras. Eu diria que são eternas, porque no momento em que você desce o caixão, ela permanece para a próxima geração, ela dura para a posteridade. Você vai, mas as obras ficam. Então, a mulher de Manoá, nós não sabemos o nome dela, mas a mulher de Manoá vai gerar um filho, assim como Maria gerou Jesus e Jesus libertou ela. Ela vai gerar um filho, assim como Ana gerou um filho, e o filho de Ana libertou ela da depressão, da angústia. E ela vai gerar um filho que vai libertar ela e o seu marido de um período de 40 anos de escravidão. E tem bênção que demora para vir, mas quando Deus manda, irmão, Deus manda para libertar você em áreas que nada libertou antes. Tem bênçãos que vêm, e quando elas vêm, elas te libertam de uma forma que a oração não te libertou, elas te libertam de uma forma que o jejum não te libertou. Eu no teu lugar já tinha dado um glória mais alto, mas tudo bem, tudo está ruim, mas vamos continuar. Tem bênçãos que Deus te dá, que liberta você de coisas que o dinheiro não pôde libertar. Alguém aqui sabe disso que eu estou falando? Tem coisas que Deus faz você gerar, produzir ideias, projetos, empresas, até mesmo uma criança que quando vem, ela liberta, ela quebra um ciclo vicioso de dor, de humilhação, e é por isso que às vezes compensa você esperar o tempo que está demorando, porque se tu entende que muitas vezes o tempo da demora é um prenúncio da grandeza do que está vindo, você entende que se está demorando e está difícil, quando vier vai causar o maior impacto que nenhuma outra bênção causou na minha vida. Eu falo isso aqui e você tem que ser muito carnal para entender que eu estou falando de um filho, porque eu até posso estar falando de um filho para alguém, mas para alguém eu estou falando de uma ideia que Deus pode te dar, para outro eu estou falando de uma estratégia que Deus pode te dar, para outro eu estou falando de um dom, de uma habilidade que Deus pode te dar, para outro eu estou falando de uma nova fase na tua vida que Deus pode te dar, para outro eu estou falando de uma viagem que Deus pode te dar, de um encontro que Deus pode te dar, de uma reunião que Deus pode te dar, algo que você vai gerar depois de muito tempo, que te causou muita dor, mas quando vier, isso vai libertar você em todas as áreas da sua vida. Só quem entende o que é libertação, levante a mão aí, como se você estivesse livre. Agradeça a Deus aí, rapidinho, porque Deus ainda é o Deus que te dá bênçãos que libertam você, de forma que o louvor não te libertou, de forma que a oração não te libertou, a chegada de algo liberta você, de uma forma que nunca mais você enxerga esse inimigo. E isso acontece através de Sansão, um camarada complicado. Diga bem forte, complicado. Irmão, tem gente que se tu quisesse saber a história de vida dele, não compensa nem tu ouvir, porque é complicado. É incrível tanto de gente que senta com a gente pelo sigilo do confessionário e a gente não compartilha. Mas tem pessoas que eu faço todo tipo de apoio, dou todo tipo de incentivo
para que a pessoa abra a boca e compartilhe. Não, abra a boca e fale, conte a sua vida, porque tua vida é complicada demais, irmão. E tu chegou até aqui. Meu Deus, camarada, eu no teu lugar tinha cortado os pulsos. Sério. Eu no teu lugar, eu não sei se eu não teria me suicidado. Porque tem gente que passa tanta desgraça, mas tanta desgraça. Tem gente que a vida amadureceu ele tão cedo, tão cedo. Só que tem pessoas que também a vida te traz tanto sofrimento tão cedo. E você amadurece em muitas áreas. Sansão é o camarada que não teve dificuldade em ver traição dos amigos. Os 30 traíram ele. Aquilo ali foi esquematizado, não tenha dúvida disso. Aquele enigma foi esquematizado. Eu não posso comprovar na Bíblia isso de forma clara, mas se você ler com atenção, não há razão para aquilo ali não ter sido. Porque como é que uma mulher vai vir para você e vai casar com você, e ela é do inimigo, Você está casando com o inimigo, é uma palmeirense casando com um corintiano, é uma guerra em casa infernal. Olha para mim, finge que eu não estou falando com alguém aí, ok. Como é que você casa com o inimigo? E essa mulher que nunca gostou de você, que o povo dela oprime você, não vai esquematizar. Uma pergunta por 7 dias perguntando, dá a resposta. Você não me ama, dá a resposta, vou me matar. E aí depois, quem disse que ia matar ela, pegou e levou ela, e sabe o que ela fez? Nada. Fez nada, ficou de boa, ela já queria estar com o outro fazia tempo. Então isso aqui é uma coisa tão complicada de explicar, que a gente fala do enigma que ele deu, a gente não fala do enigma que ele viveu. Como é que você pode casar com uma mulher e essa mulher é roubada de você e ela nunca vem chorando para voltar? Porque a sem vergonha já tinha esquematizado tudo. E tem coisa na tua vida que você pode ver, o diabo esquematizou de uma forma tão bem esquematizada, que é como aquelas correntes, aquelas bijuterias que dá nó, e tu não sabe como tirar o nó, e às vezes tu prefere jogar fora, meu irmão, e comprar uma outra, do que ficar gastando tempo. Tu prefere recomeçar de novo, até tu entender o que aconteceu. Esse homem é um homem complicado. Então deixa eu só tentar te falar um pouco, para você ficar feliz, irmão, porque de complicação a gente não pode ter falta, porque a Bíblia está cheia de gente complicada. Esse é um camarada que ele é um herói. Ao mesmo tempo que ele é um herói, ele é uma vítima. Ele é um herói fisicamente, ele é uma vítima emocionalmente. Ele é um herói em umas áreas, e em outras áreas ele é um perdedor, um fracassado. E o pior, em áreas onde é esquisito, como é que alguém do teu tipo sofreria isso? A ilusão de vitória é complicada. A ilusão de vitória é o seguinte: se tu chegou aqui, então tudo que tem abaixo de você está sob controle. Irmão, o que muita gente não sabe é que você abriria a mão de tudo que você tem grande para ter vitórias em áreas pequenas, porque as pequenas te dariam muito mais do que o que você tem. Esse homem, talvez, ele abriria a mão de tudo que ele tem para ter carinho, para ter amor, para ter afeto, para ter reciprocidade de uma mulher. Inclusive, talvez, eu não posso afirmar, mas talvez ele abriria a mão da própria força. Talvez ele falaria: Senhor, usa outra pessoa, eu não, porque dói muito eu ter condição de dominar um leão, mas não dominar o meu coração, e entrar em profundo desespero, a ponto de, porque não tenho onde encostar a minha cabeça, eu encosto a minha cabeça no colo de qualquer meretriz, e eu sou um homem de Deus, ungido pelo Senhor, e eu me relaciono com gente menor do que eu, pior do que eu, igual muita gente aqui hoje. Tu é um grande homem, tu é uma pessoa tão inteligente, tu é uma pessoa tão cheia de graça, mas teu ciclo de amizade é tão podre, é tão feio, é tão nojento. Você é uma pessoa tão usada por Deus, você faz parte de grupos de WhatsApp que são tão esquisitos,
Eu não estou falando de podre e de feio no sentido boêmio da palavra, do escarnecimento, do sexo. Não, estou falando mais do que isso. Eu estou falando de você que ainda se prende com pessoas que não conseguem ter uma razão para levantar da cama todo dia, e todo dia acordam reclamando, e você tem que aguentar a reclamação deles enquanto você tenta avançar. Tu é esquisito, cara. Tu é esquisito. Porque como é que pode, depois do tanto que Deus te usou, tu ainda ter dificuldade de se livrar de pessoas que te fizeram mal, e tu leva para a cama todo dia a dor da traição, sem entender que você é maior do que ela? Tem gente que é esquisita, eles se doem por conta de qualquer coisa boba. Ai, mas falaram, tu é esquisito, cara. Tu é esquisito, tu é um enigma. Depois de tudo que Deus fez na tua vida, você está chorando por conta disso? Ah, irmão, é que, sabe, eu tenho um lado meu que é meio Pedro, eu sou meio, mas é um lado bom, que às vezes eu falo umas coisas para você que dói, mas te ajuda pra caramba, cara. Mas tem gente que dá vontade, meu irmão, de tu puxar o cabelo, de encostar na parede, dar um soco e falar: rapaz, abre o teu olho e se ame, se valorize, porque tu é muito esquisito. Tu conseguiu matar tanto leão e está chorando por conta de uma mulher? Vamos melhorar. Tu está chorando por conta de um sócio, por conta de um ex-amigo, por conta de um ex-membro. Ah, pelo amor de Deus. Não olha esquisito não, mas olha com tranquilidade que você vai entender o que eu estou falando. Dá uma olhada bem na bolinha dos olhos de alguém aí do teu lado, da tua esquerda, da tua direita, mas alguém bonito, meu irmão, porque crente feio dá um azar danado. Olha bem na bolinha do olho dessa pessoa, não olha para mim, olha bem na bolinha, eu vou olhar para cá para minha esposa. Essa pessoa que você está olhando, olha bem minha cara, diga para essa pessoa: tu é esquisito, cara. Tu é esquisito. Depois do tanto que você passou, tu ainda se dói por coisa tão pouca. Tu é esquisito, cara. Por conta do tanto que tu passou, tu está perdendo a cabeça por conta de um levantezinho contra você. Tu é esquisito, cara. Mas deixa eu te dar uma notícia boa: Deus usa os esquisitos, viu? Deus abençoa os esquisitos. Mas tem uma coisa ruim: quando tu é esquisito, cara, nem você consegue se entender. Tem dia que minha esposa me fala: eu não me entendo. Eu falei: nem eu, minha filha. Se tu falou que tu não se entende, eu também não te entendo. Mas a verdade é também que eu não me entendo. Então eu que sou esquisito, casei com uma esquisita, igualzinho você. Que vamos falar a verdade. Como é que pode? Você foi uma pessoa premeditada desde o início. Tudo que Deus fez na tua vida foi planejado. Deus planejou igual um Lego. Cada peça se encaixa perfeitamente em cada peça. A peça daqui pode até se encaixar lá, mas não completa o propósito. É perfeito. E ainda assim, depois de tudo que Deus fez, você olha para algumas coisas e fala: eu quero aquilo. E o que Deus fez é grande, ele é maior, é muito mais belo, e tu ainda quer algo muito menor. É esquisito. E o pior, a tua esquisitice te torna vítima do teu coração. Muita gente não fala disso, mas a frustração que dá em ser vitorioso é que quem olha a tua vitória, olha o leão que tu matou, não sabe a miséria que tu sofre por conta de quem te traiu. E eles não sabem o seguinte: que às vezes tu mata o leão hoje, e enquanto muita gente está celebrando aquilo que você fez, você se sente um bagaço por dentro, um miserável, e tu vai muitas vezes para casa chorando, porque tu sabe: eu não tenho em casa o mesmo nível de vitória que eu tive com o leão, e eu abriria a mão desse troféu para não ter essa miséria. Ou então você tem um ótimo troféu em casa, tua casa é uma maravilha, teu lar é uma bênção, e todo dia você chora quando você tem que ir para aquele emprego, porque você fala: meu Deus, toda semana você fala: meu Deus, eu estou indo trabalhar num lugar menor do que eu estou indo fazer algo menor do que eu valho. E é esse sentimento de miséria, e ninguém vê isso. Por que tem gente que tem dificuldade em entender que toda vitória não é absoluta? A única vitória absoluta acontecerá no arrebatamento da igreja. Quer dizer o que com isso?
que toda vez que você tiver vitória em uma área da tua vida, não deixe ninguém te deixar com raiva do fato de você ter vitória aqui e ter derrota ali. Porque o homem que ele é bem sucedido no ministério dele, ele é um homem fracassado emocionalmente, pessoalmente. Ele é um herói, mas ele é um humano. Ele é um homem que tem um ótimo emprego, tem um péssimo dia após dia, toda noite é noite de choro. Fortão por fora, por dentro é uma criança. Casamento ótimo, finanças péssimas. Ou finanças ótimas, casamento péssimo. Ministério fantástico, um lar horroroso. E quem está do lado de fora tem a ilusão de que, meu Deus, se você chegou... Quem entende o que eu estou falando aí, dá um amém aí. Amém. Meu Deus, se ele chegou onde ele chegou, tudo na vida dele está no lugar. Só você sabe que se abriria mão de quase tudo para ter aquilo que eles não sabem que se sente falta, mas tu sabe, se eu tivesse um pouquinho mais disso, eu seria melhor. Então Sansão é um homem complicado, assim como você e eu. Porque ele é um homem que ele não tem equilíbrio. Cada área da vida dele não consegue se encaixar perfeitamente no mesmo nível. Quando ele pensa que ele começa a ter vitória aqui, ele começa a ter dificuldade ali, e quando finalmente ele arranja vitória aqui, as pessoas vêm, tiram o cabelo dele, arrancam toda a sua força. E tudo isso te faz compreender como que Deus pode trabalhar com uma pessoa tão esquisita e tão complicada, que faz escolhas erradas, e ainda assim, depois das escolhas erradas, Deus não abandona ele. Porque a prova de que Deus não abandonou é que o cabelo voltou a crescer. A prova de que Deus não abandonou é que Deus continua falando com você domingo após domingo de coisas novas que Ele vai fazer. Mas tu cometeu tanta burrada que tu fala, mas como é que Deus pode agora, a essa altura da minha vida, fazer tudo novo, se eu já perdi muito tempo? É um enigma, minha vida tá, minha cabeça está confusa, eu sei do fim, eu sei do início, eu só não compreendo o meio. Essa fase do ano é uma fase complicada, a fase do meio, porque essa é aquela fase que é o seguinte: tu olha para o que houve e tu fala, será que foi em vão? E tu olha para o que virá e tu fala, mas será que será em vão? Tu olha para o que houve e fala, meu Deus, será que eu perdi tempo? E se olha para o que virá e você fala, o que eu faço para não perder tempo? E aí, enquanto você está olhando para o que houve, para o que vai acontecer, tu começa a olhar para hoje e fala, mas espera aí, se for para analisar o que houve antes e o que ainda pode acontecer, baseado no que está acontecendo, não vai acontecer mais nada. Por quê? Porque nesse momento eu estou perdido, eu não me entendo. Como é que o Senhor me fez ser israelita para amar uma filisteia, e o meu pai e minha mãe não aprovar isso, e o Senhor me deu força, o Senhor não mandou um anjo para me impedir de casar, o Senhor não mandou um sinal, e como é que eu posso querer algo, não ter apoio sobre o que eu quero? Está confuso isso, porque eu pensava que se fosse da tua vontade, todo mundo ia me apoiar, mas eu não tenho apoio nem dentro de casa. E ainda assim, quando eu penso, Senhor, mas é da tua vontade mesmo? Será que eu estou errado mesmo? Manda um sinal para mim saber se eu estou errado. O Senhor me manda um leão no meio do caminho, e quando eu penso que o leão é um sinal de que eu tenho que voltar para trás, eu consigo matar o leão, provando que eu não estava errado, eu estava no caminho certo, porque se eu tivesse no caminho errado, eu não tinha força para matar ele. Então, o que eu faço? O que eu quero te falar é algumas coisas, do que você faz nessa fase do meio, onde você está confuso, você fala, Deus manda um sinal, e Deus manda um sinal, mas o sinal vem e ele te faz ficar perdido, e você não entende o que tem que fazer. E a beleza do meio é porque Deus sempre aparece no meio, sabe? Ele é o Deus que fala muito do fim, ele sempre fala, melhor será o teu fim do que o teu início. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou aquele que anuncia o fim desde o início, eu sou o que molou o cordeiro antes da fundação do mundo. Quer dizer que eu já estabeleci o teu fim, eu já estabeleci para você um propósito segundo a minha vontade, desde a eternidade. Então Deus sempre fala contigo o fim, ele nunca te fala do meio, talvez porque ele já sabia que se ele te falasse do meio,
Tu ia ficar tão assustado com tanto de coisa que ia aparecer, falta de apoio, a tua crise de consciência que tu não se entende, tu fala, Senhor, quem que eu sou? Porque eu estou tendo sucesso aqui, não estou tendo sucesso ali, e eu pensava que se fosse para mim ter sucesso, e tudo na minha vida ia crescer por igual. E aí Deus sempre aparece nessa fase, no meio, quando você está perdido, porque Deus sempre é um Deus que aparece no meio, Ele sempre aparece no meio da sarça ardente, Ele sempre aparece, não é no início do casamento, e não é nem no fim do casamento, Ele aparece no meio da festa, quando o vinho está acabando, e parece que o casamento não vai ser consumado, depois de quase alguns dias, e quase perto de alcançar lá, porque Deus sempre aparece no meio para te explicar o seguinte, é um enigma, as coisas não estarem acontecendo como estão acontecendo, é um enigma você não compreender, nem mesmo quem você é, mas, se tu tiver fé e ficar firme, fé não entende, fé crê. Se tu tiver fé no início, mas principalmente no meio, tu vai ver aonde eu vou te levar, através de tudo que está acontecendo. Agora a coisa está ficando boa, me ajuda a pregar e diga para alguém que está do teu lado, você não tem que entender, você só tem que crer, meu irmão. Diga aí, diga para 3 pessoas, nem que você tenha que andar, nem que você tenha que levantar, mas diga para essa pessoa, não queira entender, o inimigo da fé é a sua vista. Se você tentar entender o que Deus está fazendo, você nunca vai entender. O que você tem que ter é a certeza de que, se Deus começou em mim a boa obra, se Ele me deu esses dons, se Ele me deu essa força, se Ele me deu força para vencer aquele local, se Ele me deu força para vencer aquela pessoa, se Ele me deu força para vencer aquele trauma, se Ele me deu força para vencer aquela barreira, nem todo mundo venceu aquilo que eu venci, mas se Deus me fez vencer aquilo, e eu agora estou numa situação onde eu estou perdido no meio, sem saber para onde eu vou e sem saber o que está acontecendo, se eu tiver apenas confiança de que Deus vai, no final das contas, pegar a peça daqui da caixa e encaixar no lugar certo, eu vou ver o quebra-cabeça montado e vou ver que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, e é todas as coisas, coisas boas e coisas ruins. Olha para alguém e diga para essa pessoa bem forte, se tu tem fé. Se tu tem fé, tu vai ver daqui a pouquinho Deus mudar a tua história. Diga aí para alguém, mas tu tem que ter fé. Não adianta tu querer fazer as contas, mas como que Deus pode fazer em meses o que não houve em anos? Cala a boca, não dá lugar para o diabo, tenha fé. Ah, mas como é que Deus pode fazer em pouco tempo o que não houve em muito tempo? Cala a boca e tenha fé. Fé não tem explicação. Já diz que é fé, porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, em prova das que se não veem. Pela fé cremos que Deus criou as coisas, pelas coisas invisíveis, pelo poder da tua palavra. Como é que pode a palavra de Deus fazer do nada aparecer mundos, do nada aparecer planetas? Como é que você acredita que uma palavra pode aparecer, fazer aparecer coisas concretas? Sabe, a gente não consegue ver, a gente só consegue crer que quando Deus falou, Deus fez. E da mesma forma, se Deus fala, Deus materializa, Deus faz, Deus realiza. Não importa a forma como será, não importa com quem Ele vai usar, não importa em quanto tempo será, você tem que ter fé. Uma palavra pode mudar a minha vida, uma palavra pode me trazer solução, uma palavra pode me trazer saída. Eu não estou dando dica do hino, mas eu estou só falando, manda uma palavra para casa, meu Senhor, porque uma palavra do Senhor vai fazer toda a minha esquisitice ter lógica. E uma palavra de Deus trouxe solução. Só que Deus deu essa palavra, sabe para quem? Não foi para mim, não foi para Sansão, nem para o pai, nem para a mãe. Ninguém sabia que estava na vontade de Deus. Só sabia a gente. Porque tem coisas que no tempo real tu não entende. Só depois tu descobre. Estava no plano de Deus o tempo todo. Eu já estou chegando no fim, mas eu quero te falar algumas coisinhas aqui rápidas, para você suportar o meio, suportar essa fase que tu está vivendo na tua vida. Você entende isso aqui? Diga amém. A Bíblia diz de uma forma bem clara, Sansão, ele se apaixona por uma mulher filisteia, e ele vai à região de Tímina, e ele vai se casar com ela, ele vai se casar com um inimigo, e isso era da vontade de Deus, não era da vontade dele, era da vontade de Deus. Então Sansão, quando ele se levanta e vai para a casa da sua noiva, você tem que entender que ele está fazendo uma jornada que é da vontade de Deus.
Ele está no centro da vontade de Deus. Teu pai e tua mãe acham que ele não está, mas ele está no centro da vontade de Deus. Os vizinhos não achavam que ele não estava. É uma aberração, vai casar com uma filisteia, com um povo que oprime a gente. Você é um maluco, você é um idiota. E ele está no centro da vontade de Deus. E ele está confiante. Não, mas estou na vontade de Deus, porque se eu não tivesse, Deus tinha me dado um sinal. E aí do nada, aparece um leão bem no meio da cara dele, bem na frente dele. Vai para cima dele. Só que o leão é tranquilo. O difícil é você entender o seguinte, que o leão apareceu no meio do caminho de um homem que está no caminho de Deus. O que tu faz, irmão, quando você descobre que no caminho de Deus tu enfrenta leão? Porque tu acha o seguinte, se aparecer um leão quer dizer que eu estou no caminho errado. Ele estava no centro da vontade de Deus e apareceu o leão. Ele estava no propósito divino e apareceu o leão. Aliás, coisa curiosa, quando ele estava próximo, lê o texto, de chegar no destino, foi que o leão apareceu. Primeira coisa que você tem que entender, quanto mais perto você está do teu destino, é aí que as coisas complicam, porque quanto mais perto você está do destino, é aí que o leão aparece, do nada, coisa que você nunca esperava, você nunca pensava que teria um leão ali, sabe, ele deve ter passado por ali algumas outras vezes, porque ele foi agora levar o pai e a mãe dele para conhecer a noiva, quer dizer que ele já tinha passado por ali antes, e tem gente que ele vai fazer uma coisa agora que ele já fez antes, ele nunca deu errado fazer uma compra de um imóvel desse, nunca deu errado construir algo como isso, eu já fiz antes, nunca deu errado, aí dessa vez que tu está fazendo o que tu já sabe fazer, dá errado, aí tu fala, mas peraí, eu já fiz isso antes, como é que dá errado? Mais perto do destino, o leão aparece. Você não entendeu? Mais perto do destino, o leão aparece. Se você entende o que eu acabei de te falar, você entende o seguinte, que o prenúncio de que você está chegando lá, é que do nada um leão aparece. Não deixa ninguém fazer você ter uma cabeça mole a ponto de não entender as coisas espirituais. É por isso que você tem que se alegrar na sua tribulação, porque você, quando entende como o diabo trabalha, você entende que muitas vezes, quando você está chegando perto de lá, porque ele não te parou e não te impediu de se levantar e de caminhar, ele vai tentar te impedir de chegar nos próximos 4 quilômetros finais, e toda vez que você está muito perto de chegar lá, o leão sempre aparece. Por isso que tem hora que tu não entende, Deus, como é que pode? Agora veio essa dívida, agora veio essa conta, agora veio esse problema, agora, por que o Senhor não deixou acontecer isso antes? Por que o Senhor não deixou acontecer isso em outro momento? Talvez, meu irmão, porque você deveria entender o seguinte, a razão pela qual o leão aparece sempre mais próximo da promessa, é porque você está para viver algo que vai levar você para uma outra dimensão, porque até agora Sansão nunca soube da força dele, é a partir de agora que ele vai saber do chamado dele. Antes ele só tinha promessa, antes ele tinha o sinal da promessa, antes ele tinha o sinal do convênio, igual muita gente que até hoje você só tem a imagem do que Deus prometeu, você nunca viu de fato a promessa se materializando, mas chega uma fase na tua vida que tu começa a ver Deus juntando os pontos, Deus trazendo pessoa de perto, Deus trazendo pessoa de longe, e ele vai começando a montar as coisas, ele vai fazendo a edificação, e você começa a ver que Deus está te levando para outro patamar. Só que aí no meio disso, no meio dessa jornada, aparece um leão, e o pior é que quando o leão aparece, o pai e a mãe dele não estavam lá. Agora lê o texto direito, eles começaram a jornada juntos, eles fizeram o mesmo caminho, só que quando o leão veio, o pai e a mãe não estavam lá. Tem duas hipóteses, ou o pai e a mãe dele foram para longe, e quando foram o leão apareceu, e quando voltaram ele já não estava lá, ou então, o que é mais conveniente, eles foram e avançaram e deixaram ele andando para trás sozinho. Uma coisa é fato, os três fizeram a jornada juntos, eles saíram juntos, andaram juntos, pararam no mesmo, chegaram no mesmo local, mas no meio do caminho, quando o leão apareceu, somente Sansão soube do leão. Por isso que é um enigma a nossa vida, porque tem gente que está do nosso lado o tempo todo e sequer sabe do leão que a gente passa. Estou pregando melhor que você está dando glória, mas vamos lá. Tem gente que está do nosso lado o tempo todinho e não sabe metade do que a gente passa. E é interessante que Sansão chega lá e ele nem fala do que aconteceu, porque quando tu é forte de verdade, tu não tem que ficar abrindo a boca para contar a tua história. Quando tu é forte de verdade, tu não tem que ficar mostrando a tua cicatriz. Quando tu é forte de verdade, você não tem que falar, olha, eu atrasei porque eu tive que matar um leão lá atrás, eu atrasei porque eu tive que ficar focando nos meus filhos em casa, eu atrasei porque eu tive que terminar de resolver problemas da minha saúde, eu atrasei porque eu tive que resolver problema da minha outra empresa, eu atrasei, eu não consegui fazer aquilo porque eu tive que resolver algumas outras coisas. Quando você é um homem de verdade,
você não fica falando para ninguém a história do que você passou lá atrás, porque tu sabe que talvez se tu contar não vai acreditar, e mesmo que acredite, eles não estavam lá para te ajudar, não estavam lá para poder te dar apoio, era só você e Deus. A única coisa que você faz é seguir em frente, dar para eles o mel, e se alguém perguntar de onde vem, nem adianta querer falar. Aliás, nem é falar isso, ele nem fala de onde era o mel, nem fala. Porque homem de verdade não tem que ficar falando para os outros o preço que custou o teu mel. Você sabe quanto que eu paguei nisso aqui? Cala a boca. Se tu é um homem de verdade, você não tem que ficar falando. Um homem de verdade, ele é a base da casa. A mulher edifica, porque o homem é a base. Base é uma parte escondida que ninguém vê. Você consegue ver a base daqui? Você não vê a base daqui. Você tira a foto do prédio, você tira a foto da igreja, você fala os filhos, você fala a família, você fala a esposa. Ninguém fala do homem que pagou o preço, ninguém. Porque e você que é homem de verdade não se ofende. Por quê? Porque o papel do homem é fazer algo que vai dar sustentabilidade para o resto, mas ele faz escondido. E se ele traz o mel para você no final do mês, sabe, é você que agradece a ele, porque sabe que ele teve que matar um leão para trazer o mel. Parece que vocês estão ruins hoje aí. Olha para alguém que está do seu lado aí e agradece a essa pessoa. Diga-se obrigado por todo o leão que tu matou. Obrigado por tudo que você passou. Eu não tenho noção da metade dos demônios com que você teve que lutar, mas uma coisa é fato: se a gente chegou até aqui, é porque no meio do caminho a gente não viu, mas apareceu um demônio, apareceu um leão. Você teve que lutar. Irmão, deixa eu aqui melhorar, porque eu estou pregando para alguém que tem que receber essa libertação. Você chorou noites em claro, você passou noites escondido, você lutou com a depressão sozinho. Tu não é a tua esposa, estou pregando para homem aqui, tu não é tua esposa que qualquer problema falava. Tu engoliu para você e não adianta ela falar, mas tu tem que abrir para mim. Não adianta, por quê? Porque se tu souber do leão que a gente enfrenta, tu vai falar, abre mão, porque tu não entende o chamado e da promessa que Deus fez. Mas quando tu é um homem de verdade, tu sabe que tu tem que ser igual a Abraão. Ele pegou Isaac, saiu de madrugada, não falou para Sara, porque ele sabia, se eu falasse para ela, não é que ela é uma mulher ruim, não é que ela é uma mulher má, é porque se eu falar para ela o quanto vai custar o azeite dentro desse vaso, se eu falar o que Deus pediu, ela vai falar, não faz que é loucura. Mas tu tem que ser um homem de fé. Por isso que ele está na galeria dos heróis da fé, porque tu tem que ser um homem de fé para matar o leão. E quando alguém pergunta, o que que houve? Nada. Parece estar cansado. É o sol. Está bem de saúde. O travesseiro está ruim. Dor no corpo. Ai. A frustração de não ser reconhecido é um câncer que vai te matando aos poucos. O homem de verdade, ele não precisa desse. Aliás, deixa eu te falar uma coisa interessante. Deixa eu falar isso aqui para as mulheres, porque quando eu falo homem, eu não falo do gênero, eu falo do espírito. E criou Deus o homem e a mulher, e chamou o homem de Adão. Ele chamou o homem de Adão e não de Eva, porque Eva era Adão, era o espírito do homem, estava dentro dele, saiu. Não existe, porque em Cristo não temos homem e mulher, não temos escravo, não temos liberto, não temos nada. Em homem e mulher somos todos filhos de Deus, somos todos iguais. Ouça bem o que eu vou te falar. Uma vez, mulher, ouve o que eu vou te falar. Uma vez que tu é uma pessoa de fé, de verdade, uma das evidências de que você amadureceu na fé é que quando perguntam para você, da onde veio o mel? Tu não fala, porque tu sabe, ninguém tem que saber das minhas coisas. Não é da tua conta. Eu não fiz nada errado e nada ilegal, mas não é da tua conta. Você não tem que saber o quanto que eu paguei. Isso aí foi um chute na canela de alguém, hein? Mas é que eu paguei barato. E se tivesse pagado caro, idiota? Qual que é o problema de ter pagado caro? Mas é porque se eu falar o quanto eu paguei, se falar o quanto pagou, qual que vai ser o problema? Para de deixar gente idiota fazer você ficar abrindo boca para falar o que tem que falar. De onde veio o mel? Come logo o mel. Mas pagou. Come logo o mel. Um homem, Deus penalizou ele porque ele contou o segredo. Um homem, Deus penalizou ele porque ele abriu o tesouro para quem não deveria. Por que tu está abrindo o tesouro da tua família, da tua casa? E por que tu está falando dos teus negócios? Tem gente que não tem que saber do quanto tu investiu. Eu já estou pregando. Me dá um músico aí cheio de Deus. Tu não tem que ficar abrindo, cala a boca.
Tem gente que é leão, ele vai te arrebentar, ele vai te moer, ele vai sair falando de você, queira você aceitar ou não. Ele vai falar se você falar o quanto pagou, se não falar o que não pagou. Tem leão, meu irmão, que vai aparecer para você, queira você aceitar ou não. Mas a melhor coisa é tu vigiar e não dar lugar para ele, e manter calado que você nunca deveria ter dito. Mas deixa eu continuar aqui, só para você entender algo aqui muito importante. O leão aparece para essa ação, e ele vem quando ele está mais próximo da promessa, quando ele está mais próximo do destino. E eu não posso avançar no que eu vim te falar, se você não entender isso. O maior desafio que você enfrenta está no momento mais crucial da tua vida, onde você está para viver a maior diferença. Já percebeu que a depressão vem com força quando você está mais perto de alcançar o teu destino do que antes? Você já parou para perceber que as suas emoções ficam à flor da pele quando você está mais próximo de alcançar a estabilidade na tua vida? Você tem noção que o diabo, ele deixou o maior arsenal dele para quando você estivesse nos últimos minutos do segundo tempo? Se você entende isso aqui, para mim continuar, diga para alguém do seu lado: se tu não matar esse leão, ele vai te matar. E é bom tu matar esse leão, é bom tu resolver isso. Tem problema, irmão, que tem que ser resolvido. Não entendi o que ele falou, vou falar porque tu tá carnal demais. Tem problema que tem que ser resolvido, tem problema que não dá para tu ficar colocando pano quente não. Se tu não resolver esse leão agora, esse leão vai te matar lá na frente. Resolva ele agora, vence logo essa depressão, arranca ela de uma vez por todas, porque não adianta você querer parir a tua criança ainda se remoendo por conta do passado. Não adianta você querer assinar o contrato novo ainda com a dor de quem te feriu do contrato antigo. Meu Deus da glória, me ajude aí, meu irmão, porque você tem que chegar no seguinte consenso: eu vou esquecer das coisas que para trás ficaram e vou avançar rumo àquelas que estão diante de mim, e eu não vou deixar isso barato. Se é para mim chegar lá, eu não vou me esquivar do leão, eu vou matar logo ele, porque tem inimigos que se eu resolver ele hoje, eu nunca mais vou ver ele. Sansão nunca mais teve que enfrentar um leão antes da vida dele, depois da vida dele. Foi o único primeiro leão que ele teve que enfrentar, porque tem coisas que você enfrenta agora, se tu vencer, tu nunca mais enfrenta ele. Sabe, tem gente que não entende disso, mas teve problema até o financeiro, que quando você venceu ele, você nunca mais teve que enfrentar ele. Quando você venceu uma crise emocional com uma pessoa, uma crise do teu lar, você nunca mais teve que enfrentar ela, porque é o leão, você vence ele de uma vez por todas. Mas quando ele vem, você está com a mão nua. Em outra tradução a Bíblia diz, ele estava com a mão nua, não tinha nada nas mãos, e ainda assim ele não fugiu do leão. A palavra é simples, mas ela é cheia de vida, porque tu tem que compreender que isso é um teste de Deus. Tu está próximo do teu destino, eu vou deixar o leão vir, e quando tu olhar para tua mão, tu vai ver tua mão nua, não vai ter nada. Você não vai ter o dinheiro necessário para resolver, não vai ter pessoas necessárias para te ajudar, não vai ter o apoio necessário para poder avançar, não vai ter os recursos necessários para poder continuar. Mas se tu estiver cheio do Espírito, mesmo vazio da mão, tu vai pegar esse leão e tu vai rasgar ele no meio. Tu vai pegar e tu vai vencer esse que tu aí vai abaixar, tu vai pegar e tu vai vencer o que quer vencer você, porque tu tem que compreender que se tu dá a minha vontade, não foi o diabo que mandou o leão, fui eu que mandei o leão. O leão às vezes virá pelo diabo. Cuidado com o diabo que anda em redor de vós, bramando como leão, buscando a quem tragar. 1 Pedro 5. Mas tem hora que sou eu que vou mandar um leão, porque eu vou mostrar em você um poder e uma habilidade. Vou te revelar uma força que você tinha. Vou te revelar dons, vou te revelar talentos, vou te revelar poderes, vou te revelar força que tu sequer imaginava que tinha. E fica em paz. Quando eu mandar o leão, eu vou fazer questão de não ter nada na tua mão, apenas eu vou estar do teu lado. Mas se tu tiver fé, se tu tiver visão, se tu tiver confiança, eu e você somos maior do que... Me dá o lenço que está no meu paletó, meu bolso. E a Bíblia diz, sem nada nas mãos, ele... Sem dinheiro na mão, ele... Sem gente para apoiar, ele... Sem gente para incentivar, ele...
Olha para alguém que está do seu lado e diga assim: eu matei muito leão, irmão, para chegar aqui, com a mão nua, com a mão vazia, sem nada. Se tu soubesse o tanto de gente que eu tive que vencer, e não tinha ninguém para me dar apoio, gente sendo usada pelo diabo para falar, vai dar errado, e eu fui a única pessoa que levantei a cabeça, mas Deus prometeu e vai dar certo. Se tu soubesse o tanto de gente que falou para mim, volta porque está piorando, e eu sozinho com Deus levantei a cabeça e falei, vamos continuar. Fui para o banheiro do meu escritório, fui para o banheiro do meu consultório, fui para o banheiro do meu trabalho, chorei lá sozinho, me tranquei lá, mas depois eu entrei na reunião e falei, vamos começar, não tem ninguém me apoiando, eu não tenho nada na mão, o leão está aí, mas esse leão é um teste de Deus para me provar, que se você e Deus estão do mesmo lado, se tu está no propósito de Deus, e se tu sabe que Deus está com você nessa, vai na sua, vai na sua, vai na sua, vai na sua força, vai na sua fé, vai na sua convicção, vai na sua certeza, porque esse leão, só quem acredita nisso, levanta a mão, dá um glória, faz algo, 30 segundos, faz algo aí. Faz algo aí, meu irmão, que tu está com sono, até os músicos estão com sono, até alguém aqui no público está com sono, mas eu já não estou mais com sono, porque tem um leão para poder matar, e o leão tira o teu sono, o leão tira o teu cansaço. Jó disse, a minha mão, ela renovou na flecha, a flecha o arco se renovou na minha mão. Quando eu pensei que não tinha força, Deus mandou força. Quando eu pensei que não tinha jeito, Deus deu mais jeito. Como? Fazendo aparecer um novo problema. Ele faz aparecer um novo problema, que é para te dar força do antigo problema, que te deixou mal, que te deixou acabado, e você falou, agora eu tenho que recuperar, eu tenho que me levantar, eu tenho que me levantar aos pouquinhos. Vai levar 5 meses para mim me levantar, e aí em 5 semanas aparece um leão, e Deus está falando, você não vai esperar 5 meses, eu vou fazer você acreditar que eu e você somos a maioria, e tu com a mão vazia, tu com a mão nua. Sem nada na mão, mas cheio de unção. Sem nada na mão, mas cheio do poder de Deus. Sem nada na mão, mas cheio da convicção. Olha para alguém e diga para essa pessoa bem forte, se tu chegou até aqui, tu vai chegar até lá, porque tu chegou aqui sem nada na tua mão. Você não tinha sabedoria, teve filho, educou os filhos, continua que Deus vai te dar sabedoria para começar essa fase nova profissional. Teve sabedoria na área profissional, tá grávida, vai ter um filho, fica em paz, Deus vai te dar sabedoria. Mas eu não tenho nada na minha mão, eu não tenho nenhuma experiência passada para usar, fica em paz. O salmista vai dizer, Deus é o Deus que Ele prepara a minha mão para a batalha, e Ele treina os meus dedos para a luta. Quer dizer o seguinte, Deus é o Deus que me ensina a lutar como deve ser lutado, Ele me prepara para fazer o que tem que ser feito. Alguém tem que se matricular numa escola, num curso de coach para aprender a resolver. Eu ainda tenho um Deus que Ele diz, todas as coisas vocês aprenderam de mim, eu sou o teu professor, eu sou o teu mestre, eu sou o rabi por excelência, sou eu quem te ensino a resolver teus filhos, sou eu quem te ensino a pregar, sou eu quem te ensino a pastorear, sou eu quem te ensino a liderar, sou eu quem te ensino a... E sem nada nas mãos, Ele... dá raiva do tanto de gente que fica falando, mas se fosse outra época, eu dava conta, agora eu tô tão... Agora você tá tão o quê? É que agora eu tô tão... Cala a boca, para de dar lugar pro diabo. Tu não tem nada na mão, mas Deus não queria que você tivesse. Deus queria te provar que Ele é o provedor quando tu está desempregado. Ele tinha que te provar que Ele é a saúde quando tu está sem força.
de que Ele é o fiel amigo quando tu está abandonado e largado. Ah, meu Deus da glória, estou pregando melhor que alguém está. Mas tudo bem, eu vou continuar, não vou deixar o teu mau humor impedir o meu fluir. Eu vou soltar que eu fluir. Deus é o Deus que diz: eu tive que deixar você ficar de mão vazia, até tu entender que eu mandei, como prova de que sou eu na tua vida. Se eu te mandei o leão, pode ir, porque eu já te habilitei para vencer ele. Para quem é essa palavra, levanta a mão e dá glória, faz alguma coisa por pelo menos 1 minuto. Deus está te dizendo: não foge, avança. Se tu fugir, tu perde, mas se tu avançar, eu vou te dar vitória. Estão te ameaçando, mas eu vou te dar vitória. Se tu tiver fé, eu vou te dar vitória. Se tu não temer, eu vou te dar vitória. Se tu não fugir e não arregar, eu vou te dar conquista. E aí abaixo. E o melhor, dias depois, ele passa ali e ele vê a carcaça do leão e ele dias depois, não foram meses, porque mel demora de 4 a 6 meses para ser produzido. Mas quando você entende que há uma razão para a batalha ser tão grande a essa hora, tu entende que a essa hora Deus ia te dar algo que levaria muito tempo para Deus te dar, mas Ele vai meu Deus, olha para alguém que está do teu lado e diga assim: Deus vai pôr mel na tua mão, se tu não fugir desse leão. Deus vai pôr, eu já estou terminando, mas isso aqui é para alguém que está querendo fugir de uma coisa que Deus quer fazer. Você quer fugir de um projeto, fugir de uma responsabilidade. Deus está falando: para trás de mim, Satanás. Eu te chamei para o meu exército, eu te alistei, mas é para tu ser corajoso e entender. Tu está com a mão vazia hoje, mas se tu bater o pé e falar: vamos que é a nossa força, vamos na nossa fé, a mão vazia hoje, eu vou colocar mel amanhã, para te provar que no lugar da tua vergonha, eu vou te dar dupla honra. E a mão que estava vazia, agora está com mel. Para de invejar o mel que o outro tem. Tu não sabe o quanto que ele lutou com a mão vazia, irmão. Para de invejar os dias bons que alguém tem. E para de se doer por conta da inveja dos outros. Por que você fica com raiva e com dó de... Ai, mas eles sabem o quanto que você lutou com a mão vazia? Sansão é um enigma. Sansão é um enigma. Porque este homem, eu estou falando de enigma. Este homem só descobriu a força dele no dia em que o leão apareceu, na hora mais esquisita, perto de chegar do destino. Ele sabia: Deus tem algo comigo, Deus tem algo para mim. Ele só nunca descobriu o tamanho da força. Tem leão que Deus deixa vir, que é para te revelar o que Deus já tinha dito a teu respeito há muito tempo, mas tu nunca acreditava. Ele nunca saberia a força que tinha se o leão não viesse. Tem problema hoje que tu tem que agradecer, porque Ele vai te revelar amanhã uma força que tu não sabia que tinha. Assim como teve problema que aconteceu antes e te revelou uma estratégia, uma habilidade, dons, ideias que Deus tinha te dado, conceitos, visões, que você nunca pensava que Deus poderia colocar nessa cabeça. Porque eu sou meio esquisito. Como é que Deus pode ter me chamado desde muito cedo e eu passar esse tempo todo sabendo que eu era especial e só descobrir isso depois de muito tempo? Que coisa mais esquisita é você saber que você foi chamado para liderar algo, para fazer algo, e você só descobrir isso depois de muito tempo na vida. Pessoas são como flores, algumas o botão, algumas elas nascem, algumas elas se abrem, elas amadurecem aos 20, outros aos 30, outros aos 40, outros aos 50, outros aos 60. Cada um tem uma fase diferente de você descobrir o que tinha em você.
E por muito tempo você é um enigma que você não entende. O que será que eu sou? Ou o que será que eu tenho para ter tantas coisas a meu benefício e tantas coisas contra mim? Ele nunca mais teve dúvida. Ele não teve dúvida a ponto de que ele arrancou os portões de Gaza, colocou nas suas costas e levou. Ele não teve dúvida a ponto de que ele amarrou a cauda de 300 raposas, tacou fogo e soltou no arraial dos filisteus. Ele não teve dúvida a ponto de que ele pegou uma queixada de jumenta e ele matou 1000 homens. Por quê? Porque ele sabia: se Deus me deu vitória com a mão vazia, não há nada que vier daqui para frente que não possa ser vencido. Mas tudo isso aqui, ouça, tudo isso aqui é só para você pensar no seguinte ponto: ele mata o leão, e ainda assim ele tem problemas, porque o casamento dele dá errado, sua esposa é levada embora, não tem tempo para falar disso, você sabe a história. Depois ele se envolve com uma outra mulher, essa mulher desgraça a vida dele. Mas eis o problema: que quando ele descobre que ele é tanto herói como vítima, ele faz algo que poucos fazem: ele mantém a fé. Este homem é tanto herói como vítima. Venceu o leão, venceu 1000 homens, venceu as portas, venceu raposas, perdeu para 2 mulheres. Antes, você consegue imaginar que dentro de todo herói existe uma vítima, e tu não pode separar a vítima do herói? A vítima e o herói estão juntos. Ele é um homem complicado, ele é meio bipolar, ele é meio esquisito, porque quando ele está com raiva, ele mata, ele amarra, taca fogo. Só que ele não aguenta uma mulher chorando 1 semana, 7 dias no ouvido dele, ele não aguenta. Como é que você consegue fazer isso, não fazer aquilo? Como é que você consegue ter doutorado, mestrado, faculdade e não consegue uma oportunidade? É esquisito isso, como é que consegue? E aí agora, por conta da parte fraca dele, ele perde o seu cabelo, porque ele toma uma decisão estúpida. Muita gente não gosta de assumir que tem decisão que você tomou na tua vida, irmão, que era tão estúpida que tu tem vergonha até hoje de falar dela. E o pior, essa decisão é veneno para você por muito tempo. Ela vai te corroendo, vai te fazendo mal, porque tu só lembra da decisão. Só que Sansão é um homem que teve um meio complicado, mas teve um fim bom, um fim tão bom que ele é um exemplo de fé a ser seguido em Hebreus 11. Porque Sansão tinha algo que pouca gente entende sobre o que de fato é ter fé. Eu já falei isso tantas vezes com você: a maioria da igreja tem esperança, não tem fé. Porque se a igreja tivesse fé mesmo, as pessoas paravam menos, desistiam menos, sofreriam menos, porque elas entendem que eu posso ter feito muito, mas nem tudo que eu fiz foi suficiente para tirar de Deus o controle da situação. Eu posso ter estragado muito a minha vida, mas tudo que eu fiz não foi o suficiente. Eu posso ter sido meu inimigo, eu não posso ter sido o diabo. Eu ainda não cancelei a promessa de Deus na minha vida. Eu posso ter errado muito, não a ponto de cancelar tudo que Deus tinha para mim. Deus ainda tem algo maior para mim, e eu te provo isso se você ler os capítulos seguintes. Porque nos capítulos seguintes, Sansão é jogado na prisão, cego, seus olhos são arrancados, ele tem seu cabelo cortado, sua força vai embora, ele é colocado junto dos bois,
e ele vai mover o moinho, ele vai girar a roda do moinho. Ele está fazendo o trabalho de um animal. Ele é aquelas poucas pessoas verdadeiras que falam que é verdade. Eu fiz tanta coisa que não deveria ter feito na minha vida profissional, na minha vida familiar, ministerial, que hoje eu estou fazendo algo que é menor do que eu. Eu estou num estado de humilhação tão profundo. É como um amigo meu disse, que se cuspir no chão eu saio nadando, de tão pequenininho que eu estou. E como é que pode uma pessoa como eu ter sido profetizada por Deus, ter sido prometida por Deus, terminar assim? Por que Deus não me ajudou? Tudo foi embora. Não tem coisa que mais faz mal para você mesmo do que a lembrança do que te fez perder, que você perdeu. Ai, e se eu não tivesse contado? E se eu não tivesse falado? Onde que eu poderia estar agora se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse convidado? E se eu não tivesse assinado? E se eu não tivesse aceito? E se eu não tivesse ido? E se eu não tivesse falado? E se eu não tivesse ficado calado? E se eu não tivesse... E se? As hipóteses de onde você poderia estar estão te matando. E você não entende o seguinte: tudo que você está vivendo estava desde o início da vontade de Deus. Desde o início da vontade de Deus. Se tu acha que tu errou tanto a ponto de perder toda a sua vida, lembra de Jonas, que fez o que não deveria, e Deus ainda diz: para te provar que eu estou no controle, eu vou usar a tua falha, o teu erro, para provar a minha morte, sepultamento e ressurreição. Assim como Jonas esteve no ventre do peixe grande por 3 dias e 3 noites, eu vou estar no centro da terra por 3 dias e 3 noites. Tu errou lá, e tu não entendeu que era eu deixando o teu erro acontecer, a ponto de eu encaixar o teu erro na minha vontade e te falar que tu não entendia e estava achando que era esquisito, mas tudo isso já fazia parte de um plano maior. Tem gente que vai demorar muito ainda para assumir que o que mais te mata, gente nova não entende isso, é a dor de eu perdi tempo, e meu Deus, com o tempo que me resta, o que eu posso fazer? O tempo que me resta tendo meus filhos, o tempo que me resta nesse casamento, o tempo que me resta nesse lugar, o que eu vou fazer? Sendo que eu perdi toda a força que eu tinha. Mas eu termino te lembrando uma coisa: nada foge do controle de Deus, a ponto de Deus não ter como pegar o teu erro e encaixar no propósito dele, e te trazer paz no coração em dizer: descansa e comece a se enxergar melhor, porque eu estava no controle. Agora quero ver toda a glória, até mesmo da tua estupidez. Eu estava no controle, Noemi, de quando você saiu sem orar, foi para uma terra que você perdeu teu marido, teus filhos. Eu estava no controle. Eu estava no controle, Rabi, de quando você decidiu ter uma vida depravada, porque do teu ventre, do teu corpo pecaminoso, eu vou fazer sair não o primeiro Adão, mas o segundo Adão. E prova disso é que tu vai pegar uma corda vermelha e vai segurar 2 homens representando um cordão umbilical, porque de você eu vou arrancar o segundo Adão que veio de mim. Eu vou fazer Jesus vir de você. Eu vou fazer o meu filho vir de um corpo que recebeu outro homem dentro dele, e outro homem, para te mostrar o seguinte: nada do que tu fez era maior do que o meu controle. Mas ok, eu entendo isso, eu creio nisso, mas o que eu faço se eu estou numa situação que eu não tenho mais força para continuar? Eu não posso terminar sem te dizer isso, que no escuro o cabelo começou a crescer. No escuro, sem enxergar nada, em completo caos, cego, é um enigma. Como é que você pode crescer numa fase escura da vida?
Pois é, a semente cresce também no escuro. E eu não posso deixar você ir para casa sem te dizer que eu sei que tu está numa fase muito escura da tua vida. Tu está vivendo dia após dia, deixando para cada dia o seu mal. E tu fala: Senhor, eu estou esquisito. É um enigma, eu não estou entendendo nada. Ai, Senhor, está tão difícil. Tem dia que você fala: Deus, porque eu perdi minha força. Mas o que ele não sabia, a Bíblia diz, ele não percebeu que enquanto ele estava cego, fazendo o trabalho dos bois, empurrando, o cabelo crescia. Segura a mão de alguém na tua esquerda, na tua direita, e diga para essa pessoa: o teu cabelo está crescendo, viu, irmão? Segura a mão dessa pessoa, porque alguém está numa fase escura, você não está enxergando direito, mas Deus mandou eu te dizer: tu não sabe o que eu estou fazendo com você nessa fase. Eu estou trabalhando tão dentro de você, tu está num enigma, tu está dizendo: pai, está esquisita essa minha fase da vida. Tu vai enxergar daqui a pouquinho o tanto que eu coloquei em você nessa fase escura. Se tu acredita nisso, levanta a mão de alguém, dá glória a Deus, levanta a mão de alguém, adora a Deus, levanta a mão de alguém, faz algum barulho, porque as coisas vão voltar a clarear, se você tiver fé de que Deus não terminou com você. Ele está trabalhando em você, Ele está moldando você, Ele está capacitando você, Ele está te dando mais palavra, Ele está te dando mais força. É uma fase escura, mas o cabelo, a vontade, a força, o amor, o desejo está voltando. Agora, dá um aplauso, dá um aplauso. Dá mais. Sansão é um homem que teve fé para vencer um leão. Mas isso é fácil, porque se tu não vencer, tu morre. Se tu não se virar e trabalhar mais, não pagar, tu vai preso, tu vai perder teus bens. Você tem que matar esse leão. Difícil é tu não querer matar você mesmo e cortar os pulsos quando tu está no escuro, fazendo o trabalho do boi. E tu fala: a Deus, eu vou jogar a toalha. Eu não, esse negócio de casar, esse negócio de filho, esse negócio de ter negócio, não, isso não é para mim. Sansão é um homem de fé, porque quando ele podia ter acabado com a própria vida. Sabe, alguns de vocês não entendem isso. Suicídio vai além de você tirar a tua própria vida. Suicídio está envolvendo toda vez que você quer pôr para dormir um sonho que Deus está ressuscitando, e tu quer pôr morfina nele, volta a dormir. Não fala mais disso, eu não quero ouvir falar. Não, Deus já falou. Não, fecha a boca. Não. Se fosse para ter dado certo antes, não. E Deus está falando: por que você quer pôr para dormir uma coisa que está no meu tempo ainda? Alguém aqui sabe disso? Tu teve bênçãos muito tarde, e isso provou para você que o controle sempre teve na mão de Deus. Sabe o que eu vim te falar? Que você é um enigma. Tua vida é um enigma. Não dá para entender direito o que Deus faz, o que Deus tem feito, o que Ele fará. Teve dia que você sabe que a tua vontade não era de sumir do mapa, mas era de sumir do mundo, de ir para outro lugar onde não tivesse pessoa, que tu não queria ver uma pessoa na tua frente. Tu se decepcionou tanto com pessoas que tu falou: eu não quero mais achar ninguém. E sabe o que é interessante? Ele estava cego. Vem cá, Fabi, ele estava cego, mas ele estava com poder. Ele só não conseguia ver onde estava a coluna. Mas um menino pegou na mão dele e levou ele até onde estava a coluna. Me leva, porque essa é uma fase que tu tem até força e sabe como resolver, mas tu já não sabe mais como fazer, porque tu está tão cego.
Peraí. A última vez que ele confiou em alguém, pegaram e cortaram o cabelo dele. A última vez que ele confiou em alguém, alguém traiu ele. Deus agora está ensinando ele de novo, que nem todo mundo é a mesma pessoa aqui. Deus sempre vai colocar um menino para ser a parte visionária onde você é cego. Deixa eu tentar melhorar para você entender. Deus sempre vai colocar alguém para te fazer mover. Ele sempre vai colocar alguém que vai te dizer: vamos fazer assim, vamos fazer ali. Pega a tua força e vai. Eu vou marcar e você vai. Eu vou chamar e você vai. Eu vou ligar e você vai. Eu estou te dizendo de alguém que sabe o que é isso. Tem tanta gente que te fez mal, que quando aparece alguém bom você fala: irmão, tu é de verdade? Não, peraí, me belisca. Tu é de verdade? Tu não vai me fazer mal não? Tu vai me levar para mover o que eu não consigo mover porque eu não enxergo? Não sei em quem confiar, não sei onde pôr a mão. Oh meu Deus, eu estou pregando de ai, axé. Essa palavra é para alguém que está muito decepcionado. Deus está te dizendo: eu vou colocar alguém na tua vida. Eu já coloquei. Ai, axé, levanta a mão quem crê nisso. Eu já coloquei alguém naquele negócio. Eu já coloquei alguém na tua vida. Porque eu sei que tu está cego e não enxerga, mas eu vou colocar alguém que vai te falar: faz assim, vai lá. E tu só vai pegar a tua força e tu vai mover. Levanta quem acredita nisso. Levanta quem acredita nisso. Levanta as suas duas mãos em nome de Jesus. É um ato profético. Empurra agora tudo que está travado, tudo que está parado, tudo que está imóvel na tua vida. Porque isso aqui é o significado da fé. Quando você tem a fé de que Deus está com você, você consegue fazer o que nunca pensava que poderia fazer. Porque se eu perdi minha força, como é que eu vou fazer coisas grandes se moverem? Deus está te dizendo: eu vou colocar alguém no teu caminho. E abra o teu coração para confiar de novo. Daí a cheia. Eu já terminei de pregar, mas eu vou te convidar a ficar de pé. Eu já coloquei alguém no teu caminho de novo. Eu já coloquei alguém na tua vida. Já coloquei alguém nas tuas finanças. Já coloquei alguém no teu ministério. Já coloquei alguém na tua casa. Alguém que vai te guiar. E tudo que você verá é que valeu a pena permanecer de pé na fé e entender que todas as coisas cooperam para o bem. Deixa eu orar por você, que está tão traumatizado com pessoas, que agora que Deus colocou um menino, tu está falando: sai! E ele está falando: mas eu vim te ajudar, sai! Mas, cala a boca. Nem todo mundo é todo mundo. Uma das razões para Sansão ter ficado cego é porque Deus queria ensinar para ele que se ele confiou em pessoa errada, vendo, ele teria que confiar na pessoa certa, não enxergando. Meu irmão, se isso aqui não está falando com você, sinto muito. A vida vai te lembrar um dia dessa mensagem. Tu investiu em muita gente vendo. Agora eu vou te fazer investir em pessoa pela fé. Porque a fé não tem vista, a fé tem visão. E eu vou colocar alguém no teu caminho. Eu vou lhe falar uma coisa, isso aqui para algumas pessoas aqui hoje. Feche os teus olhos, ouça isso. Deus está te movendo de lugares e do lado de pessoas, porque Ele vai começar a mover na tua vida o que já deveria ter sido movido há muito tempo. E eu estou te falando, eu sei que você vai ter que recomeçar de novo em alguma área. Mas eu sou Deus que sonda o coração, e dessa vez fica em paz. Eu coloquei a pessoa certa. Para quem é essa palavra, faz alguma coisa, louve a Deus, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Coisas boas, coisas ruins aconteceram, mas continue louvando a Deus. Faz alguma coisa, a não ser agradecer a Deus aí. Faz isso, agradeça a Deus, louve a Deus. 30 segundos, louve a Deus. Louve a Deus, porque Ele está dizendo: eu não acabei com você, fica firme na fé. Tudo que você passou valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena.
Levanta a mão quem acredita que valeu a pena e declare para você mesmo: valeu a pena. Valeu a pena.